Boa noite. Segundou, dia 7 de abril. Hoje é a nossa primeira aulinha da websérie de 3 lives, que a gente vai conversar aqui um pouco sobre os emaranhamentos, as constelações, né? Como que tudo isso impacta a nossa vida. Oi, Camila, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, hoje estamos iniciando aí essa série de aulas, né, de lives, falando sobre os desatando os nós, né? Como que estão esses nós na nossa vida, como que cada um se vê dentro do seu sistema, se sente livre para viver o que pensa que quer na vida, ou se sente amarrado, sente que as coisas não andam. Então, o objetivo dessa websérie é dar uma noção, né, de como que esses emaranhamentos acontecem na nossa vida. E como que a gente acha que na verdade a gente não é tão livre quanto acha que é. Como o nosso destino, ele é regido muito pelo nosso clã familiar. E como a gente tá emaranhado com esse clã, muitas vezes sem perceber, em lealdades, em repetições de padrões, em várias questões. A constelação, ela foi uma ferramenta que impactou profundamente a minha vida, né? E eu resolvi, através disso, estudar mais, fazer formações. E hoje ela é o carro-chefe do meu trabalho. Esse olhar sistêmico, essa abordagem sistêmica. O que a abordagem sistêmica traz? Ela traz como eu estou inserida dentro de um contexto familiar. Como que a minha vida, né, ela anda relacionado com os meus ancestrais, com o meu clã familiar. Então, dentro de uma abordagem psicanalítica, a gente vai olhar para um eu, para o nosso desejo, para as nossas fixações, dentro de uma abordagem corporal também, aonde a gente desenvolveu uma couraça. Então, cada abordagem, ela vai olhar para um contexto nosso. E dentro do olhar sistêmico, o nosso contexto, ele não é individual, ele não ele não tem influências de outras questões. A nossa maior influência é onde dentro do nosso sistema familiar a gente tá, se a gente conseguiu encontrar o nosso lugar verdadeiro dentro do sistema, ou se a gente ainda está amarrada, né, por vínculos de lealdades, por vínculos de repetição de padrão, dentro de um processo de purificação do clã, que é o que o Bert Hellinger trazia sobre esses emaranhamentos. Então, eu falo que não adianta nada a gente querer olhar ali profundamente para o nosso eu, para o que a gente realmente quer, para o nosso desejo, para a nossa vontade, se a gente não conseguiu se desconectar, né, dos laços invisíveis que a gente está preso. Então, são trabalhos que se complementam. E para a gente compreender sobre o emaranhamento, que é um termo muito falado na constelação familiar, e o nosso tema hoje é o que são emaranhamentos sistêmicos e como eles impactam a nossa vida, para a gente compreender sobre isso, a gente primeiro precisa entender o que é esse trabalho das constelações familiares, né? Que foi uma metodologia que o Bert Hellinger, durante todo o desenvolvimento dele dentro das psicoterapias, ele teve contato com muitas abordagens, ele chegou no trabalho do campo sistêmico, onde, por meio das constelações, que inicialmente eram posições, né? Ele posicionava, o cliente posicionava a sua família ali no campo e ele observava que existiam algumas desordens que vinham à tona ali. Com o andar das constelações, ele descobriu as ordens do amor, porque ele percebeu que algumas ordens, elas eram imprescindíveis, né, para levar um caminho de solução da questão que aquele cliente trazia, né, e também como que as consciências atuavam ali no campo.
Então, o objetivo das constelações, qual seria? Seria compreender os emaranhamentos, né? Então, primeiro nós precisamos compreender o que é a constelação familiar onde o Bert Hellinger descobriu os emaranhamentos. Então, a constelação, ela vai fazer o quê? Ela desvela aspectos inconscientes dos relacionamentos e das dinâmicas familiares. E como essas informações contribuem para o fracasso ou para o sucesso das relações. Ela mostra onde os problemas podem ter se originado. Então, ela é poderosíssima nesse sentido. Então, a gente fala que a constelação tira um véu da gente, ela ajuda a gente a enxergar o que é a origem do problema. E ela está relacionada ao que? As nossas relações, né? Então, a nossa relação de filho, a nossa relação com um cônjuge, a nossa relação de amizade, a nossa relação no trabalho. Todas as relações, as leis sistêmicas vão vigorar. E quando a gente está em ordem com as leis sistêmicas, o que acontece? A gente geralmente vai ter relações mais harmoniosas e menos conflituosas. Então, quando a gente tem uma questão, um problema, olhar isso pelo aspecto das constelações auxilia muito a gente a encontrar essa origem, aonde isso acontece. Então, se o problema, por exemplo, é com o meu chefe no trabalho, isso tem uma origem mais profunda e geralmente vai estar relacionada ali com meu pai e com a minha mãe, em como eu consigo ter essa postura de filho com meu pai e com a minha mãe. E aonde que isso se revela? Numa desordem, por exemplo, em relação à hierarquia, né? Então, essa profundidade que a gente vai atingindo conforme a gente vai compreendendo. Então, não é só o campo, ir lá fazer uma constelação. É muito além disso, é a filosofia que envolve esse trabalho. Porque quanto mais eu vou compreendendo e tomando consciência disso, mais isso eu vou conseguindo colocar na minha vida. Então, ir compreendendo a filosofia e compreendendo todo esse trabalho que o Bert Hellinger foi desenvolvendo e abrindo a consciência para que isso atue no nosso dia a dia, nas nossas relações da nossa vida, é imprescindível para a gente conseguir também fazer as mudanças que a gente precisa para atingir essa harmonia que a gente busca, né? E os nossos objetivos que a gente quer e que muitas vezes a gente sente travado, né? Então, a constelação, ela vai averiguar ali no sistema familiar de uma forma ampliada, né? Porque não é só ali em relação ao pai e à mãe, né? Se existe alguém que esteja emaranhado nos destinos dos membros anteriores dessa família. Vai trazer à luz os emaranhamentos e a pessoa consegue se libertar mais facilmente deles. Então, por meio ou desse olhar mais profundo, através de um exercício, através de uma jornada interna, através de movimentos, que na terceira aula a gente vai fazer um movimento aqui ao vivo, onde vocês vão observar a força que existe da gente olhar sistemicamente, né? Vocês vão conseguir perceber no corpo de vocês a força de olhar para a ancestralidade, sem ser exatamente num campo de constelação. Tem outras formas da gente trabalhar isso. Quando a gente olha para isso, o nosso objetivo é perceber o quê? Aonde eu estou emaranhada, né? E isso geralmente esse emaranhamento é geralmente o quê? Fruto de alguma exclusão, de alguma situação, de algum trauma, de algo que ficou mal resolvido lá nos meus antepassados. E que algum descendente é tomado pelo sistema para fazer o quê? Para olhar para isso. Para, de certa forma, resolver isso que não foi resolvido lá atrás. Então, todos nós, de certa forma, nós estamos emaranhados com algo do nosso sistema. Por quê? Porque o nosso objetivo de vida aqui não é simplesmente vir, viver, desfrutar a vida para ser feliz, mas é também sermos purificação do sistema. Através de nós, a vida é passada adiante, ou seja, o nosso sistema continua. E qual o objetivo da vida? É estar a serviço. Então, o nosso primeiro objetivo é a gente estar a serviço do nosso clã, a serviço da nossa família.
Só que alguns emaranhamentos, eles são muito pesados mesmo. E traz um serviço, né, que a gente se compromete ali com o sistema de forma inconsciente, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Traz um serviço que às vezes fica pesado para nossa vida, né? Não é algo que é leve e que a gente não compreende. Então, quando a gente entra em contato com a filosofia do Bert, com as leis sistêmicas, e vai compreendendo tudo isso, e vai olhando para todo o nosso sistema familiar, e vai entrando em contato com toda essa força, isso nos ajuda muito a compreender a serviço de que a gente está para nossa família também. E quando a gente olha a serviço de que a gente está, a gente vai conseguindo internalizar esse processo em nós também e conseguir aceitar melhor, concordar melhor com a forma como a nossa vida aconteceu, com a forma como a nossa vida veio, com as histórias que aconteceram antes de nós, com o preço que custou a vida para chegar pra gente. Então, é muito libertador olhar para a vida sob o olhar das leis sistêmicas, porque a gente deixa de ser a última bolacha do pacote, sabe? A gente começa simplesmente a ser um ponto ali no nosso sistema em que a gente tá ali auxiliando, mas ao mesmo tempo a gente não é nada grande, né? Como a gente muitas vezes se coloca dentro das relações no nosso sistema familiar, principalmente com pai e com mãe, né? Então, quando a gente olha para esse contexto das constelações, com os exercícios e com tudo que envolve o processo, né? A gente vai olhar o quê? A gente olha para uma possível solução que o campo vai mostrando pra gente, né? E essa solução ela só é possível quando ela satisfaz todos os membros da família, ou seja, ela vai incluir os que estão excluídos, ela vai fazer com que eu olhe para toda essa história, com que eu concorde. Então não é algo que acontece assim num passe de mágica do dia para noite, né? É algo em que eu vou assentando na minha alma e dependendo da situação de cada um, né? Às vezes a pessoa chega num campo de constelação e ali ela vai viver um processo muito forte em que ela consegue fazer a virada dessa chave. Mas em outros momentos, não. Em outros momentos, aquilo que se apresenta traz uma solução que a pessoa vai precisar colocar em prática na vida dela, né? Muitas vezes com um olhar para como ela tá no processo hierárquico ali dentro, como que ela troca como que ela equilibra as trocas dentro das relações, né? Como que dentro da consciência dela de julgadora, ela inclui todos, né? Existem situações, por exemplo, às vezes de um pai que traiu a mãe, que tem um filho fora do casamento, em que esse filho, né, se ele tomou as dores de um deles e se ele exclui esse irmão, como que isso tudo vai atuar na vida da própria pessoa? Então, por isso que os emaranhamentos, eles são ao mesmo tempo simples, né, mas são complexos. Por quê? Porque a partir do momento que eu enxergo e compreendo, eu preciso fazer as mudanças internas, né? E aí que é o difícil. Muitas vezes o difícil não é eu identificar, mas é eu conseguir fazer as mudanças internas necessárias. Oi, Thaís, seja bem-vinda. Que eu preciso para eu conseguir realmente me desemaranhar. Porque não é só ver, eu preciso ver e fazer a mudança interna. Então, a solução, ela é possível quando ela satisfaz, ela inclui todos os membros da família, né? Quando cada um fica no seu lugar, né? Quando eu abro mão, às vezes, da minha grandeza que eu tenho ali no sistema e me coloco no meu lugar. Ou quando, por exemplo, eu não reconhecia um aborto que veio antes de mim, né? Porque eu desconhecia isso e eu tava num lugar de filho diferente, né? Ou desconhecia. Tem muitas famílias e eu pego muitas. Tive alguns clientes assim com famílias muito numerosas, né?
em que antigamente o pai teve filhos fora do casamento, tiveram abortos e o cliente não sabe nem na verdade quantos irmãos ele tem. Então, como olhar para isso? A constelação, ela vai trazendo. E é incrível, gente, que até numa constelação individual, no processo de conexão da pessoa ali, ela vai sentindo os bonequinhos que ela precisa ir colocando para incluir e representar todas essas pessoas, todos esses irmãos que às vezes ela não consegue saber ao certo número, né? Então, tem muitas histórias com famílias mais antigas que eram muito numerosas, em que isso fica meio perdido e a pessoa fica com aquela sensação de não ter um lugar no mundo. Então essa é uma ferramenta que, assim, você pode trabalhar um monte com questão comportamental com uma pessoa assim, porém, até ela encontrar o lugar dela ali no clã, isso aí atua na alma dela. Ela não consegue ter essa sensação de pertencimento, essa sensação de lugar. E dentro do olhar sistêmico a gente traz tudo isso e chega numa solução em que a pessoa consegue muitas vezes sentir essa potência mesmo dentro do próprio corpo e na mudança de sentimentos mesmo em relação. Então, a constelação ela é considerada o quê? Um método inovador que explora e alinha as complexas relações dentro das famílias, revelando como os vínculos e os emaranhados sistêmicos afetam as dinâmicas familiares, influenciando tanto na saúde quanto os desafios enfrentados pelos seus membros. Então, o Bert Hellinger falava muito sobre o trabalho essencial ali da constelação, que seria o quê? A gente olhar para situações em que a pessoa não consegue olhar para a vida e tá presa na morte, né? Então, a maior essência de um campo seria a gente buscar isso, buscar assim, aonde a pessoa está conectada com a morte, né? Por isso que não é qualquer coisa, qualquer assunto que eu preciso ficar constelando um monte de assunto. Geralmente, a dinâmica essencial, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer exclusões, vai trazer emaranhados que falam de exclusões e que falam que amanhã eu vou falar muito sobre esses movimentos, de quando os filhos seguem os pais na morte, de quando a gente tá com esse olhar para a morte, né? Amanhã a gente vai falar bastante sobre isso. Então, esse lugar de que eu buscar o essencial, né? Quando eu constelei, eu consegui ver esse emaranhamento essencial, eu consegui ver essa dinâmica essencial que eu tô presa, o que acontece? As outras questões na minha vida relacionadas geralmente a trabalho, a relacionamento amoroso, a outras coisas que também me influenciam, geralmente estão relacionadas a essa dinâmica essencial. Então, por isso que a gente precisa ficar constelando um monte de sintoma, um monte de coisa diferente. A gente precisa buscar o quê? O essencial. E daí, depois, eu me trabalho aonde? Eu me trabalho dentro da filosofia sistêmica, dentro do pensamento sistêmico, com exercícios sistêmicos, com postura, conhecendo, deixando atuar. Os textos do Bert Hellinger, eles atuam profundamente na nossa alma, porque ele era muito filosófico. Então, ele conversava com a nossa alma. Então, todo esse movimento vai ajudando a gente, muitas vezes, a elaborar questões mesmo que a gente não, às vezes, ali no processo da constelação não conseguiu. Então, um acompanhamento contínuo, né? Um acompanhamento com a filosofia e o trabalho das constelações, com exercícios, com eu estar olhando as questões que são difíceis para mim, os desafios, vão auxiliar muito a gente nesse desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento sistêmico, esse desenvolvimento interno nosso, do nosso lugar dentro do clã, para que a gente consiga se desemaranhar, para que a gente consiga viver o nosso próprio destino, sem ficar vivendo o destino de ancestrais, sentindo o sentimento de ancestrais. Então isso é muito profundo e é o trabalho que a gente busca nesse processo e principalmente olhando para o emaranhamento, né?
Se alguém for tendo alguma questão aqui, vai escrevendo aqui que assim que der eu encaixo e respondo, tá? Então, o que o Bert trouxe? Que a utilização das constelações na identificação dos emaranhamentos e das lealdades invisíveis que estão nas nossas relações, né? Observadas caso a caso, é capaz de levar a uma harmonia e liberdade do indivíduo. Então, isso vem de uma frase muito célebre que ele falava: não somos tão livres quanto achamos. E o Jung também tem uma frase que fala sobre isso. Ou seja, a gente acha que faz as coisas que a gente quer, a gente acha que tem domínio sobre a nossa própria vida, mas na verdade a gente está repetindo destinos. A gente tá conectado com questões do nosso clã, muitas vezes, e isso é o que, em alguns casos, nos impedem de olhar para a própria vida e para o próprio futuro, né? Por causa disso. E isso é o que o Bert denominou do emaranhamento. Então, nesse livro aqui, gente, esse livro tá muito bom, que é a Constelação Familiar, História, Teoria, Pesquisa e Ética. E ele traz uma teoria toda dividida de acordo com os temas. Tem um capítulo aqui que é só sobre emaranhamento. E ele fala, a autora, né, que fez esse capítulo aqui e fez um compilado do Bert sobre os emaranhamentos, né? Ela traz um texto do Um Lugar para os Excluídos, em que o Bert fala assim, ó: somos constantemente dependentes uns dos outros. Temos a marca dos nossos pais e do campo onde nos movemos. Os antepassados estão presentes, os mortos estão presentes, nossas ações estão presentes, tudo está presente. É nisso que nos movemos. Quando imagino que eu posso decidir livremente as coisas na minha vida, eu torno-me pequeno aos meus próprios olhos, pequeno e insignificante. Estou envolvido nesses grandes movimentos, na fila dos ancestrais, na família, e esse envolvimento não depende da minha livre vontade. Simplesmente eu estou dentro disso e também coloco algo em movimento. É muito interessante que isso aqui é o quê? É o emaranhamento que a gente vive, né? Só que ele traz isso, e depois eu vou trazer uma resposta que ele deu se como que funciona esse emaranhamento na nossa vida, né? Se a gente pode um dia se livrar disso, né? Que era a pergunta de uma entrevista que ele deu. E ele fala assim, de quando a gente começa a olhar da onde a gente veio, né? Que eu tô aqui, mas assim, eu não tô aqui do nada. E quando eu olho da onde eu vim, que foi do meu pai e da minha mãe, que foi de uma escolha, de um sim dos dois, independente se eles estão juntos ou não, se eles se amavam ou não, mas em que a sexualidade aconteceu e deu a vida pra mim. E daí eu vou expandindo o meu olhar pra mais atrás, pra pensar nos meus avós que disseram esse sim, nos meus bisavós que disseram esse sim, e a toda a história que precisou existir pra que eu tivesse aqui. Então, o que ele fala aqui é que eu imaginar que eu, né, a última aqui da fila do pão, eu tenho liberdade para escolher o meu próprio destino, né, é muito pequeno, porque olha quanta coisa precisou acontecer antes para isso, né? Então, eu pensar assim é muito pequeno, é muito insignificante. Não me ajuda a dar o valor de quem veio antes, de toda a história que precisou acontecer. Agora, quando eu consigo olhar e honrar essa história e compreender que eu também estou a serviço aqui através do meu emaranhamento pro meu clã, eu posso me tornar livre dele. Então é muito doido isso. Por quê? Porque eu só consigo me tornar livre desse emaranhamento quando eu reconheço e aceito e concordo com ele. Eu paro de lutar por ele. E muitas vezes, no caso, por exemplo, de uma deficiência, alguém que nasceu com uma deficiência, isso muitas vezes não vai ser possível, né? Não vai ser possível a pessoa às vezes curar essa deficiência ou uma doença que é incurável.
que representa às vezes um excluído, que está a serviço ali no clã. Porém, quando eu consigo compreender e aceitar isso na minha vida, eu consigo conviver com isso. E isso fazer parte da minha vida sem ser um peso que eu carrego. Por isso é complexo. Porque é simples a forma como a gente precisa entender e compreender tudo isso. Mas é complexo sentir isso. Porque a gente não é só um entendimento. É um sentimento que eu preciso mudar dentro de mim. Obrigada, Jana. Então, assim, enquanto a gente não consegue elaborar esse novo pensamento pra gente conseguir, de repente, trazer isso pro nosso corpo, trazer isso pro nosso sentimento, a gente vai viver o quê? Lutando contra. E tudo que a gente luta contra faz o quê? Cresce dentro da gente, né? Então, tudo que a gente reprime, tudo que a gente não quer ser. Então, quando a gente olha lá, de repente, para um padrão familiar de mulheres que excluíram os homens, que tiveram que dar conta de tudo, que tiveram que ser muito guerreira, que tiveram que criar filhos sozinhos. E, de repente, eu me encontro igual a essas ancestrais. E eu falo, não, eu quero um homem na minha vida, eu quero um masculino saudável, eu quero poder compartilhar. E por que eu não consigo? Então, assim, vai muito além. Por quê? Porque essas mulheres vivem aqui dentro de mim. É celular. E a gente tem inúmeros estudos, não só do campo mórfico, mostrando a questão da ressonância dessa questão da energia, mas epigenéticos, mostrando mesmo a nível celular como a gente armazena essas memórias no nosso DNA. Então, traumas transgeracionais, situações, uma coisa que o Mark Wolin fala no livro dele, não começou com você, e ele traz muito sobre isso, sobre o amor interrompido do filho pela mãe. Será que essa minha avó, que teve um monte de filhos um atrás do outro, será que ela conseguiu estar disponível para o amor? Será que a minha mãe, o meu pai, ele não viveu esse amor interrompido? E principalmente a mãe, quando vive esse amor interrompido com a mãe dela, e isso marca o DNA dela e é passado pra mim. Então, muitas vezes eu não vivi esse amor interrompido, mas eu sinto ele. Eu sinto ele na forma como eu não sou tocada, na forma como eu não sou amada, eu carrego essa memória. Então, conforme a gente vai entrando em contato com esses sentimentos, e amanhã, gente, vai ser muito legal, porque eu vou explicar isso para que vocês entendam como que isso é passado, como que são os processos, que quando a gente faz uma formação em constelação, a gente aprende muito essa teoria. E eu quero trazê-la de uma forma um pouco mais leve, para que vocês comecem a ter a compreensão, porque quando a gente vai escutando, a gente fala, pera lá, isso aqui tem a ver comigo. Isso aqui tem a ver com uma coisa que eu sinto. Isso aqui, nossa, daí eu começo a olhar a história. Vou lá olhar minha mãe, vou olhar a minha avó, começo a ampliar o meu olhar pelo meu sistema. E daí, de repente, algo me toca. De repente, eu sinto uma vontade de chorar. De repente, eu falo, é isso. Cai uma ficha enorme na gente. E você fala assim, nossa, mas estava tão óbvio, como é que eu não enxergava? E daí, quando você enxerga e deixa aquilo atuar ali na sua alma, você sente aquilo. E uma virada de chave acontece. E assim vai acontecendo com as várias lealdades que a gente vai tendo, com as várias questões que a gente vai tendo. Então, esse lugar do emaranhamento, de como a gente está a serviço com ele. E quando a gente vai compreendendo, em vez de a gente sair desse lugar de vítima, de por que eu fui a escolhida, e tomar isso como uma força, que eu vou falar sobre, o Bert fala sobre isso, eu vou trazer a fala dele sobre isso para que vocês compreendam, é fundamental para que a gente realmente pegue toda essa cesta, todo esse monte de coisa que a gente recebeu junto com a nossa história e usa isso a serviço da vida, né? Nesse livro aqui também, Onde Estão as Moedas, que é do Juan Garriga, é um livro super facinho, super compreensivo, e ele fala exatamente sobre a gente pegar, tomar todas as moedas que vieram dos nossos pais. Vou fazer um dia uma live sobre ele pra contar a historinha tudo, porque ele é muito legal.
Era pra eu ter feito um workshop dele semana passada, mas eu fiquei doente, infelizmente precisei cancelar, mas ele vai sair ainda, esse workshop que era presencial aqui em Indaiatuba. Mas aqui ele fala também exatamente disso, desse poder da gente tomar isso, né? E dentro das moedas estão o quê? Os nossos emaranhamentos também, né? Então, o que o Bert observou? Que dentro dessa transgeracionalidade, né? Que a existência de repetição de padrão, de sofrimento, dores e perdas nas famílias ao longo de gerações, né? E tem alguns estudos, porque no começo ele observava muito o quê? A relação ali com pai, mãe, vô e vó. Mas a epigenética já trouxe um olhar para 7 gerações, né? Que as nossas 7 últimas gerações, elas estão com muita influência pra gente. E quando a gente olha pra constelação, para os movimentos do espírito, vai além disso. Vai muito além. E assim, dependendo da questão do emaranhamento, a gente tá conectado com ancestrais de mais de longe ainda, né? Mas geralmente são essas 7 gerações que a gente olha. Então ele fala assim, que levando como consequência a emaranhados nas relações, que quando não resolvidos no passado, poderiam se reproduzir nas gerações seguintes, né? Então vamos colocar um exemplo. Meu avô traiu a minha avó e teve uma família. Uma segunda família. E teve um filho fora desse casamento. E esse filho, ele ficou excluído da herança, ele ficou excluído do nome, né? Ele não teve um olhar. De repente, nasço eu, né? A netinha desse vô, e começo ter esse sentimento de exclusão, de não pertencimento, né? Me excluo muitas vezes da família, né? Das festas, não consigo interagir. Então eu tô dando aqui um exemplo como eu posso estar representando esse tio-avô, né? Que é num sentimento. Uma outra forma, eu posso representar de que forma? Também assim, não recebendo coisas que me são de direito, entende? Dinheiros que me são de direito, porque ele também foi excluído da herança. Então, várias formas eu posso estar emaranhada para representar alguém. Por quê? Porque o sistema, ele não admite exclusões. Então, se essa pessoa que foi excluída, ela vai retornar aonde? No sentimento, em alguma coisa que um descendente vai representar. Então, os descendentes pagam a conta dos ancestrais, né? Então, o que a gente também estiver desalinhado aqui na nossa vida, a gente tem que pensar assim, que os nossos descendentes vão pagar essa conta nossa. Então, quanto mais... Olha que incrível, gente. Quanto mais consciência a gente vai tendo e mais a gente vai compreendendo, a gente vai fazendo o quê? A gente purifica o sistema de geração em geração para que essas repetições, tudo isso não continue. Para que a gente também não continue passando questões para frente, né? Isso, como que vai acontecer? Se eu vou compreendendo essas leis sistêmicas e se eu vou aprendendo a viver em harmonia com elas, colocando elas na minha vida, cada vez mais as relações vão estar harmoniosas, eu vou estar no meu lugar e com isso eu não gero emaranhamento. E com isso nenhum descendente vai precisar também ficar levando questões que são aqui do meu lugar. Então não é sobre errar ou não errar, fazer certo e errado, mas é sobre eu estar alinhado com essas leis. E para isso eu preciso conhecer elas. Para isso eu preciso compreender como que elas estão atuando no meu dia a dia, nas minhas relações, aonde que eu tô em desordem com elas, né? Então eu preciso me dedicar um pouquinho, né? E amanhã eu vou oferecer um caminho para isso, hein? Vocês ficam aqui comigo, porque eu tô desenvolvendo um trabalhinho online que a gente vai fazer justamente para fazer uma trajetória aí nessas leis sistêmicas, nas constelações, pra gente poder olhar para os nossos emaranhamentos, para os nossos BOs e ir se alinhando. Mas amanhã eu vou falar disso. Então, o que o Bert fala aqui? Que os emaranhados
que quando não resolvidos no passado poderiam se reproduzir nas gerações seguintes. Então, observando-se as ordens do amor, que é o pertencimento, hierarquia e equilíbrio de trocas, mas principalmente o pertencimento e hierarquia, que geram as exclusões, né, e os reposicionamentos diferentes dentro da família, né? Ele observou que o reposicionamento do indivíduo dentro do seu clã poderia ser restaurado, levando ao desemaranhamento do destino de determinado membro familiar ancestral ou do grupo familiar. Então, naquele exemplo que eu dei lá desse tio-avô excluído, quando eu olho para essa história minha ancestral e eu que estou representando esse excluído, dou um lugar para esse excluído, e dar um lugar é um lugar aqui, ó, é um lugar de pertencimento, é um lugar de olhar, é um lugar de olhar para a história, julgando meu avô, julgando o que ele fez? Claro que não, mas compreendendo que essa é a história e essa história faz parte de mim. E daí eu honro esse lugar, eu dou esse lugar para esse excluído, de alguma forma, né, que eu trabalhe essa emoção, esse sentimento aqui internamente em mim. O que acontece? Eu estou pronta, né, pra não precisar continuar representando essa pessoa. Então, muitas vezes, isso vai acontecer com um olhar, numa constelação, e a pessoa se sente bem na sequência. Muitas vezes não. Muitas vezes ela vai precisar fazer um trabalho interno. Por quê? Porque muitas vezes ela julga o que o vô fez. Então, se existe um julgamento a um grande, né, a como ele agiu, a forma como ele fez, isso eu não consigo ainda mudar isso internamente no meu coração. Por isso que para algumas pessoas, um trabalho às vezes com a constelação, um trabalho no workshop, um trabalho com o movimento sistêmico, ele é suficiente já para esse emaranhamento se solucionar. E para outras não, porque vai depender do lugar que eu estou, de salvadora dentro do meu sistema, de como eu tô conseguindo me posicionar no meu lugar ali, entendem? Então aí é a grande chave, que para algumas pessoas isso faz muito sentido e num primeiro momento traz uma solução, e para outras não. E qual o conceito então de um emaranhamento? O que é um emaranhamento? Ele significa que alguém na família retoma e revive inconscientemente o destino de um familiar que viveu antes dele. E daí eu posso fazer essa retomada de várias formas, que amanhã a gente vai explicar melhor sobre essas formas de que a gente se emaranha com os nossos ancestrais, né? Mas basicamente ele dá um exemplo aqui, né? Se numa família uma criança foi entregue para adoção, mesmo numa geração anterior, então um membro posterior dessa família se comporta como se ele mesmo tivesse sido entregue, que é aquilo que eu falei do sentimento, né, que a pessoa fica. Sobre adoção é muito interessante. Ontem eu assisti um filme que tá no Netflix que chama Marcas da Vida, e é muito interessante a gente olhar como tudo que acontece, por mais difícil que for um destino, quando ele é feito, alinhado com as leis sistêmicas, como existe uma leveza e uma força. Então, esse filme Marcas da Vida, depois, quem quiser assistir, vale muito a pena. É um filme que é baseado numa história real, né? E a história que acontece ali é sobre uma jovem, né, que tá ali no fim do ensino médio, engravida, e ela e o namorado não vão ter condição de ter esse filho, pensam num aborto, desistem de abortar e acabam fazendo a doação, colocando o filho para adoção. Lá nos Estados Unidos, né, como eles colocaram, é bem interessante o sistema de adoção, porque quando a criança que foi adotada faz 18 anos, ela pode buscar o pai biológico. Então, assim, é muito interessante, porque isso aí traz o quê? Uma possibilidade de resgate dessa criança, né, da origem, de descobrir isso. E a mãe, através da mãe biológica, ela entra em acesso, assim, com várias cartas de pais que desejam adotar, e ela escolhe para onde o filho dela iria nesse filme, né?
E é muito interessante, assim, porque a família tinha perdido 2 filhos para uma doença, sabe? Então eles adotam essa criança. Só que os pais adotivos, como eles olham com honra e respeito para esses pais biológicos que deram a criança. Como eles mostram a foto. Então, assim, eles fazem questão de dar o lugar desses pais. E quando isso acontece, o filho adotivo, ele tem o quê? Ele tem a permissão de amar esses pais biológicos, né? Então, a gente vê, por exemplo, em casos de adoção, que são emaranhamentos que acontecem, assim, muito fortes, né? Como que a força que tem quando você faz o processo dentro de um olhar sistêmico, honrando cada pessoa e cada lugar. Então, o pai adotivo, ele veio depois. Não tem como ele poder receber o amor desse filho, poder ter uma harmonia nessa relação se ele não reconhecer esse pai biológico, se ele não der esse lugar desse pai biológico, sabe? Se ele não for grato, porque foi graças... E assim, é lindo no filme, quando eles vão encontrar, né, esse pai biológico. Quando ele encontra, ele agradece a mãe dele por ter dado ele. Ele fala assim, muito obrigada, porque eu tive pais maravilhosos, sabe? Exatamente a força das leis sistêmicas. E uma coisa também muito interessante no filme é quando ele conhece o pai biológico e a mãe do pai biológico era adotada. Então, como as histórias se repetem no clã também. Por quê? Porque esse filho também estava a serviço o quê? Da avó. Da avó, de repetir a história da avó. Então, olha como as repetições acontecem. Então, é muito interessante a gente olhar para esses emaranhados, né? E ele vem dentro dessa repetição, né, da história da avó, que esse personagem tem ali no filme, né? Ele consegue fazer o quê? Ele consegue purificar o sistema, porque foi totalmente diferente do que aconteceu com a avó. E depois ele consegue, ele se torna advogado e ele usa toda a história dele a serviço de trabalho com adoção. Então, assim, o quanto ele serve a vida a partir da história dele ter sido dado, sabe? Que é sobre isso o emaranhamento, é sobre isso que o Bert traz pra gente. Sobre o quanto eu consigo servir a vida, né? Estar a serviço da vida com o meu emaranhamento, com o que me doeu, com o que foi difícil pra mim. Por quê? Porque eu desenvolvi habilidades pra lidar com aquilo. E essas habilidades não são jogadas fora. Então, o Bert sempre falou isso, que atrás de destinos difíceis estão grandes forças. Só que aonde eu vou colocar minha força? Eu vou colocar minha força pra eu lutar contra aquilo, ou ficar reclamando e ser vítima de tudo que eu passei, ou pra eu estar a serviço da vida com tudo aquilo que eu me desenvolvi. Então, essa escolha é um livre-arbítrio, né? Mas desde que eu conheça o que eu tô lidando, desde que eu tenha consciência desse emaranhamento, senão eu fico correndo atrás do próprio rabo, né? E como que isso acontece, então, né? Isso acontece através do que o Bert denominou de consciências, né? Então, o Bert descobriu que a gente tem a nossa consciência pessoal, que ela é extremamente julgadora e consciente. Então, eu defino que, de repente, eu sou homofóbica, de repente, pra mim certo é usar rosa e errado é usar verde. Então, a consciência pessoal, ela é muito restrita, ela é muito pequena, ela é muito julgadora. E ela exclui, muito fácil, pessoas que não estejam alinhadas com o que eu acredito e com o que eu acho que é certo. Então, essa é a nossa consciência básica, né? Depois a gente vai ter o quê? A consciência do clã, a consciência do nosso sistema familiar. Só que daí ela não é consciente mais, ela é inconsciente. E a nossa consciência pessoal, nós estamos dentro dessa consciência do clã, que ela é inconsciente. E o que é essa consciência, essa consciência coletiva, arcaica? Ela fala assim que todos pertencem. Então, todos os que fazem parte ali do sistema familiar, abortos, sejam eles espontâneos ou provocados, assassinos que promoveram mortes, que trouxeram, mudaram o destino da família, filhos bastardos, amantes,
pai, mãe, vô, irmãos, todos eles pertencem, todos fazem parte desse clã. Os alcoólatras, as prostitutas, os gays, ou seja, tudo aquilo que a gente de repente exclui ali, porque não tá muito adequado com o que eu acho certo e errado, mas a consciência coletiva, a nossa consciência de clã, ela coloca isso tudo junto. E o que ela faz? Ela fala assim, vamos colocar um exemplo de um filho bastardo que eu tinha colocado lá, né? Um filho que foi fora do casamento. Você tá excluído? Então a consciência do clã não permite essa exclusão. O que ela vai fazer? Então você vai retornar aqui, você vai ser visto através de um descendente. Esse descendente vai representar você porque eu não permito que nada seja excluído aqui dentro, tá? Só que daí, muitas vezes, o que acontece? Esse descendente que é tomado para poder equilibrar o clã, né? Para poder trazer essa ordem, ele entra em desordem ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele toma um lugar de um ancestral, que não é o seu também. Então, toda vez que a gente tá compensando o ancestral, que a gente tá nesse processo de querer arrumar, a gente sai do nosso lugar de ordem hierárquica. E qual o preço que a gente vai pagar por isso? Fracasso. Por isso que não vai pra frente. Então, essa consciência é uma consciência que ela é muito dúbia. Porque ao mesmo tempo que ela quer arrumar tudo, ela traz uma desordem em relação à hierarquia. E faz com que a gente fracasse nessa tentativa de arrumar, né? Então, qual a solução para isso? A gente identificar o que a gente está tentando arrumar no nosso clã por meio de emaranhamentos, né? Para que, identificando, a gente possa dar o lugar, né? A gente possa olhar para esses ancestrais que ficaram excluídos ou que por algum motivo não foram vistos, né? E a gente entrar no nosso lugarzinho daqui, de descendente, sem precisar ficar ocupando lugares que não são nossos. Daí a gente vai poder olhar para nossa própria vida, né? Como que isso é feito? Isso é feito com movimentos, com principalmente os movimentos internos que eu expliquei para vocês. E pra gente fechar o assunto de hoje, que amanhã eu vou falar sobre como que esses emaranhamentos acontecem mesmo, como que faz, né? Como que as dinâmicas acontecem, para que cada um conforme, e é muito legal você escutar, porque conforme você vai escutando, você fala assim, nossa, eu acho que eu tenho a ver com isso. Nossa, acho que tem alguma coisa a ver com isso, né? Porque a base é muito parecida dos emaranhamentos, né? Só que muda muito, cada sujeito é único e cada história precisa ser olhada dentro da sua história. Porém, a gente tem a possibilidade de olhar para nossa própria história, né? Porque conforme a gente vai conhecendo, conforme eu sei o que eu sinto, eu vou fazendo esse olhar para mim, dentro da minha história, né? Então, o que o Bert fala aqui, ó? Nesse livro aqui, A Fonte Não Precisa Perguntar Pelo Caminho, que é um dos livros, assim, que é também um compêndio dele, né? E ele fala assim, ó. Somos marcados pelo que vivenciamos, mas a ideia de que com isso não somos livres não pode ser mantida. Existem pessoas com destinos bem difíceis, mas que mesmo assim os vencem porque tiram força do acontecimento. E com essa ajuda podem fazer algo que outros que não tiveram essas experiências não poderiam fazer. Olha que rico isso que ele traz aqui. Que se a minha história é muito difícil, se o emaranhamento que eu vivi, se tudo que aconteceu comigo, uma outra pessoa que não teve metade disso que eu vivi, ela não vai ter a força que eu tenho. Então ele explica exatamente isso, a força por trás da onde a gente está emaranhado.
Por outro lado, outros permanecem quando vivenciaram algo assim, censurando aqueles que causaram isso e permanecem na postura de reivindicação perante essas pessoas. Então, o que ele tá falando? Dessa postura nossa, infantil, sempre cobrando o que faltou, reclamando de como é que foi, do que chegou, da forma como chegou a vida pra gente, as coisas pra gente, né? Como isso daí vai tirar a força, né? Com isso, o que essas pessoas se tornam? Vítimas. E vítima, o Bert Hellinger já falava que não prospera. Mas uma vítima, nesse sentido, ela é incapaz de agir. Essa atitude torna-se para essa pessoa o seu destino. Mas não porque esse destino vem de fora, e sim porque essa pessoa reage a essa situação com uma atitude de vítima. Então, olha que pérola isso. O nosso emaranhamento não nos define. O que nos define é como a gente olha para ele, qual a postura que a gente vai adotar diante disso. Porque é isso que vai fazer diferença na nossa vida. Se o que eu recebi, a forma como a vida chegou para mim, os acontecimentos que eu vivi, as dores, os traumas, enfim, a história de cada um, como que eu olho para isso? Se eu olho como vítima ou se eu olho como uma história de força, uma história de superação, e eu coloco isso a serviço da vida, toda essa força. Então, assim, é meio ácido olhar para as constelações, por quê? Porque não tem passação de cabeça. A gente tem que ter muita autorresponsabilidade. Porque senão, nada do que a gente estuda aqui, nada do que a gente vê aqui vai atuar com força na alma. Porque só atua quando a gente entra numa postura de autorresponsabilidade para olhar para tudo isso. E daí, a entrevistadora pergunta assim para ele. Para que a pessoa possa tirar força do seu sistema familiar e dominar o seu destino, precisa então, em primeiro lugar, reconhecer o que atua nesse sistema familiar? E daí o Bert responde, sim, em primeiro lugar ele precisa saber, ou seja, eu preciso olhar para o meu emaranhamento, eu preciso compreender ele, enxergar ele, a primeira coisa. Senão, não pode libertar-se? Olha o que ele responde sobre isso. Voltando ao destino decorrente de um emaranhamento, precisamos nos perguntar se alguém que toma para si um tal destino, sob a influência da consciência coletiva, lembra aquela consciência do clã que eu expliquei lá? Que ela atua sem a gente ter a consciência, né? De forma inconsciente na nossa vida. Então, alguém que toma para si um tal destino sob a influência da consciência coletiva não tira daí grandeza pelo modo com o qual assume isso. Bert é incrível como ele olha. O que ele tá falando aqui? Da grandeza que tem da gente olhar para o nosso emaranhamento, compreender nossa história e aceitar ela, sabe? Então ele fala, precisamos nos perguntar se alguém que toma para si um tal destino, sob a influência da consciência coletiva, ou seja, para tentar organizar ali o clã, né? Não tira daí grandeza pelo modo com o qual assume isso. Existe uma ideia largamente difundida de que merecemos a felicidade e que temos direito a uma vida cômoda, na qual tudo corre como queremos. Essa é uma ideia muito superficial. Então ele fala exatamente isso aqui. É muito superficial que a gente pensar que a gente tá aqui para ser feliz. Não, a gente tem trabalho para fazer aqui nessa existência. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai viver uma vida de merda, só buscando felicidade. Contudo, grandeza humana é algo totalmente diferente. Ela se origina, olha o que ele fala da grandeza humana. Ela se origina da superação, também de destinos difíceis. Considerar apenas como negativos os destinos que se originam da atuação da consciência coletiva inconsciente é, para mim, inaceitável. Para tanto, o resultado é rico demais. Senão, não existiriam os destinos grandiosos e também trágicos que nos obrigam a ver a vida de uma forma diferente daquela que gostaríamos. Então, é tudo sobre a experiência.
né? E como a gente assimila ela e como a gente concorda com ela. Sem essa classificação de bom e ruim, né? Mas do quanto essa experiência, por mais desafiadora que ela foi, ela atua na minha vida e ela me dá força e grandeza. E pra fechar isso, né? Eu separei aqui essa pergunta, que eu acho ela também incrível. Quando uma pessoa reconhece o seu emaranhamento, então está livre ou não, né? Essa entrevista que acontece aqui no capítulo A Alma, né? Eu tô na página 77 agora, ela finaliza com essa pergunta. Se quando a gente olhou pro nosso emaranhamento, enxergou, reconheceu, a gente fica livre dele, né? E olha o que o Bert responde. Não está livre. Pensar assim seria arrogante. O emaranhamento consiste principalmente que eu sou arrastado para o destino de outros que vieram antes de mim, sem que eu saiba disso. Quando eu posso compreender o emaranhamento, ou seja, quando eu vejo isso, né, por exemplo, com a ajuda das constelações familiares, mas também de outra maneira, então eu posso me libertar disso, mas apenas em parte. Porque essa liberação é um processo de purificação. E isso é uma parte da minha vida. Por isso, a ideia de que posso ficar totalmente livre é uma ilusão. Eu me pergunto, o que faz aquele que é totalmente livre? Daí ele vem com as pérolas sábias dele, né? O que faz quem é totalmente livre? Ele paira em algum lugar no ar e não aproveita. Mas quando se sabe estar vinculado e se entra nesse processo e nele se experimenta essa purificação, isso nos faz felizes. Nesse sentido, não nos liberta, mas nos torna maiores. Então, é um tapa na gente, essas falas do Bert, que fica o tempo inteiro buscando essa felicidade eterna, né? E não querer olhar para os desafios que são nos impostos, que fazem parte do nosso lugar dentro do sistema familiar, né? Então hoje meu objetivo foi trazer um pouco esse contexto do emaranhamento para a gente olhar para ele não como algo ruim, mas como algo que traz força para nossa vida, um propósito de como a gente está a serviço do nosso clã. E quando a gente começa a olhar por esse outro prisma, o quanto de força e grandeza que nasce em nós, principalmente para a gente conseguir tomar toda a história de dificuldades e de dores e de tudo que precisou acontecer com os nossos ancestrais que vieram antes de nós. Então amanhã, nesse mesmo bate-horário, bate-local, a gente vai falar sobre como identificar e liberar padrões inconscientes herdados. Então eu vou trazer para vocês como que a gente identifica, quais os tipos de emaranhamentos, como que eles acontecem, como que a gente é tomado, por que o Bert usava as frases de solução, aonde que essas frases atuam na nossa alma. Então a gente vai continuar essa conversa compreendendo isso um pouquinho mais, para na quarta-feira eu vou trazer um exercício aqui, para onde cada um é um exercício interno. A gente trabalha muito com jornadas internas dentro da constelação, que são impactantes. Algumas vezes elas podem, dependendo do meu nível de entrega, ela pode ser até ter a mesma eficácia de uma constelação. Então, na quarta-feira a gente vai trabalhar esse exercício com a nossa ancestralidade. Então, assim, na quarta, quem quiser participar do exercício ao vivo, né? Porque depois daí eu vou perguntar como cada um se sentiu, pra gente fazer algumas partilhas aqui, né? Vem às 7 mesmo, pra não perder. Porque daí se entrar no meio do exercício, não vai conseguir pegar ele de uma forma que tenha força, que consiga se desenvolver, né? Que consiga ir trazendo esse processo interno mesmo de jornada que a gente vai pro exercício, tá bom? Então, espero que tenha sido um encontro frutificante para vocês. Para mim sempre toda vez que eu me disponho aqui a estar a serviço da vida, colocando um pouco do que eu aprendi, do que eu estudo, do que eu vivo com as constelações, né, para vocês.
E falar de emaranhamento, olhar também pro meu rabinho, pra minha vontade de ser feliz o tempo inteiro, pra minha vontade de não ter que às vezes suportar as minhas questões, também é um aprendizado muito grande, porque é algo que a gente sempre tem que estar ali relembrando, entrando em contato pra não ficar na posição de vítima, né, do mundo. E é isso. Se alguém tem alguma questão, alguma pergunta que quer colocar... Obrigada a todos que tiveram aí presentes. Tudo certo? Deixa eu ver, não tem nada aqui pra trás. Então, amanhã nos encontramos às 7 aqui, tá bom? Pra continuar o nosso segundo encontro dessa websérie Desatando os Nós, tá bom? Um beijão pra todos e até amanhã. Obrigada, Elisângela.